Olá, professores! Nós somos a SPEC de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá, Lilian Scala e Thaís David. E hoje conversaremos com vocês sobre a sondagem de língua portuguesa. Esta sondagem será dividida em duas partes e eu, Lilian, conversarei com vocês sobre a parte 1, que é a sondagem de produção textual. Então, vamos à aplicação desta sondagem, que é a realização de uma reescrita textual. Bem, esta etapa não será encaminhada à diretoria de ensino, porém, ela deve compor o portfólio que você, professor, organizará de suas turmas de sextos anos. Então, esta etapa da sondagem de produção textual deve começar com as instruções que vocês darão à turma, que são as seguintes. Vocês devem explicar aos estudantes que eles farão uma reescrita de uma história que será lida por você, professor. É importante que nenhum estudante receba ajuda nem de vocês e nem dos colegas da turma para realizar esta reescrita. Reforço mais uma vez que o texto deve ser lido por você, professor, então você não pode solicitar que um outro estudante leia para a turma, nem tampouco que cada um leia o seu próprio texto, tá? É uma leitura que vai ser realizada por você para a turma. Outra coisa também que é muito importante destacar aqui é que você não pode disponibilizar este texto para os estudantes. Então, nem de maneira escrita, um para cada um, né? Uma folhinha para cada um, nem na lousa, nem num telão. Por que você não pode disponibilizar este texto ao estudante? Porque neste momento, aquele que não for capaz ainda de registrar a escrita de maneira autônoma, poderá copiá-la, caso o texto esteja disponível a ele. E aí todo o resultado da nossa sondagem estará comprometido. Por isso, o texto não deve, de maneira alguma, ser disponibilizado aos estudantes, apenas lido para eles, tá? Porém, não há restrição alguma à quantidade de vezes que você vai ler este texto para a turma. Então, se você terminou de ler e observou que a turma não conseguiu acompanhar, que ainda não ficou clara qual a história, você pode reler quantas vezes julgar necessário. Inclusive, pode também retomar com os estudantes alguns aspectos do texto, só não pode registrar. Então, você pode, por exemplo, perguntar a eles o que eles compreenderam, se eles gostaram ou não, qual o fato mais importante, só que nada disso deve ser registrado. Tudo vai ser apenas conversado, tá? E não há problema que seja feito esse processo de retomada, porque neste momento, nosso objetivo de sondagem não é testar a memória dos alunos, então quanto da história eles foram capazes de lembrar ou não, nem tampouco observar se eles dominam ou não o gênero textual em questão. O objetivo é, na verdade, compreender em que momento da escrita cada estudante se encontra. Portanto, gente, quanto mais eles compreenderem da história, mais eles serão capazes de registrar. E dessa maneira, mais evidências darão a vocês, professores, para que observem. E o texto que vocês lerão para a turma é a fábula O Ratinho, o Gato e o Galo, de Monteiro Lobato, e que já foi disponibilizado na íntegra no documento orientador. E depois dos textos recolhidos, então, como será esse processo de avaliá-los? Bem, nós traremos para vocês nas próximas telas alguns exemplos de textos produzidos por alunos para que a gente converse um pouco sobre eles. A primeira reescrita, então, foi feita pela Ana Luísa de Paiva e ela reescreveu o seguinte: O ratinho, o gato e o galo. Era uma vez um ratinho muito curioso que queria conhecer o mundo e saiu para andar no quintal. Ele viu um animal muito bonito, de pelo macio, e achou que ele era bonzinho e chegou perto dele. De repente, veio outro bicho muito estranho, fazendo barulho, e ele se assustou e voltou correndo para casa. Contou para a mamãe o que viu e o medo que sentiu, mas sua mamãe explicou que o animal bonzinho era o malvado gato, e o que ele teve medo era o galo, que nunca fez mal nenhum. Bem, então, neste primeiro texto da Ana Luísa, a gente consegue observar que
apesar de alguns erros ortográficos, então, de repente, escrito junto, nem um ao invés de nenhum, bem como o uso excessivo do conectivo e. Apesar disso, ela conseguiu registrar o texto, demonstrando ter desenvolvido as habilidades relacionadas tanto ao gênero textual quanto à aquisição do sistema de escrita, mesmo que algumas coisas aí, como a gente já colocou, precisem ser lapidadas ao longo do percurso escolar. Portanto, gente, a sondagem da Ana Luísa foi finalizada. Ela não precisa ser encaminhada para a realização da segunda parte da sondagem, que a Thaís vai conversar mais à frente com vocês. O Pedro Luiz Souza reescreveu o seguinte: o ratinho, o gato, o galo. O ratinho saiu passeando no terreiro da casa. A mãe falou: toma cuidado, o bicho feroz. E o galo faz barulho e assustou o ratinho. E o gato fazia dormir. E o gatinho, ele achou era fofo e bom. E daí a mãe falou que o perigoso era o gato, que come rato, ratinho. E daí o galo só faz barulho. Quem via cara, que via coração. Então, assim, a gente percebe que esse estudante possui uma produção textual com mais desvios do que a estudante anterior, mas ele também conseguiu registrar o seu entendimento sobre o texto lido, mesmo que ainda precise desenvolver também habilidades relacionadas à produção textual e a questões linguísticas. Então, ele é considerado um estudante produtor de textos. Então, ele também não será encaminhado para a sondagem 2. Tá? Ele já finalizou aqui a sua sondagem. Porém, esta sondagem realizada pela Maria nos mostra que esta estudante sabe as letras do alfabeto, consegue diferenciá-las, por exemplo, de números e símbolos, porém ainda não relacionou as letras com os sons que elas emitem. Percebam que ela utiliza várias vezes a letra do seu próprio nome. Então, quase todas as palavras aí possuem a letra A, a letra M, a letra R, que são as letras do nome, e até mesmo de outras palavras que devem fazer parte do cotidiano desta estudante. Provavelmente porque ela memorizou essas letras. Portanto, não dá para o professor saber em que momento da escrita ela está apenas com este registro da reescrita que ela produziu. Então, ela deve sim ser encaminhada para a segunda etapa da sondagem. Já na reescrita da Ana Clara Mendes, nós podemos observar que a estudante registrou apenas garatujas, o que demonstra que ela não possui ainda o conhecimento das letras. Neste caso, professor, e em todos os outros nos quais você observar que o aluno não registrou o nome e a data, é importante que você mesmo faça estes registros, tá? Assim como as demais informações que julgar necessárias. Por exemplo, na parte de baixo da folha, o professor colocou o título do texto, né, de qual reescrita tratava-se essa sondagem. Então, reescrita do texto, o ratinho, o gato e o galo, sondagem inicial. Porque vou lembrá-los mais uma vez que estes textos todos comporão o portfólio da turma. E o nome do aluno, bem como a data em que esta sondagem foi realizada, é importante para o monitoramento, né, ao longo do processo da evolução de cada estudante. E, voltando aqui para a questão da sondagem da Ana Clara, nós devemos encaminhá-la para a parte 2 da sondagem, visto que ela não registrou com letras, né? Ela não escreveu palavras sobre a reescrita da produção textual. Então, agora eu passo a palavra para a Thaís, que vai conversar com vocês sobre como proceder com estes estudantes que foram encaminhados para a segunda parte da sondagem. Então, como vai se dar este segundo momento? Muito obrigada e desejo a todos um ótimo trabalho.